Olá, boa noite a todos. Que gostoso estarmos aqui nessa festa aqui em Araçatuba. Araçatuba é uma cidade tão importante para mim, porque amigos íntimos moram aqui, familiares moram aqui. Foi a faculdade de Araçatuba que formou meu pai em odontologia e que foi tão importante para a minha vida, porque é a mesma profissão que sigo lá em Bauru. Então, a gratidão a vocês, a poder estar aqui junto e ser tão bem recebido como esse carinho tudo. Eu sempre digo que a doutrina espírita fez tanto por mim e essa oportunidade de retribuir a ela e falar um pouco em nome de Jesus, um pouco em nome de Kardec, de Chico, é uma oportunidade que é como se eu estivesse pagando uma conta, mas ao chegar nesse lugar e ver tanta gente, amiga, tanto carinho, parece que a minha dívida só aumenta. Então a minha gratidão a vocês todos por terem vindo, por estarem dispostos a ouvir, é enorme. Eu vou fazer o que eu puder para fazer uma palestra bem interessante, bem instrutiva e gostosa de se ouvir. Mas de antemão preciso dizer que tem um combinado com a espiritualidade e que para vocês não estranharem, eu sempre explico o seguinte: a minha palestra, o tempo de duração da palestra nunca pode ser menor que o tempo da viagem que eu tive da minha cidade até a cidade da palestra. Em Bauru, Araçatuba, eu gastei 2 horas e 10. Então, estou vendo aqui no relógio, são 8h15, 10h15, 2 horas, 10h25. A gente vai embora. Não é brincadeira, pessoal, mas a vontade seria essa mesmo, de poder falar desse assunto que foi combinado com a casa e que eu acho que foi um pedido da Kátia muito legal. Falar sobre o sono e os sonhos que a gente tem. Logo de antemão, uma irmã combinou e disse assim: se você explicar o meu sonho, eu te dou. E era uma coisa gostosa, um abraço, uma coisa muito legal. Eu acho que a gente poderia tentar fazer isso, tentar interpretar os sonhos, como Freud tem um livro, que eu já estudei um pouco esse livro, para tentar explicar o que é isso. Mas não é essa em si a informação que a doutrina espírita traz para a gente. Pelo contrário, ela até diz que às vezes nem é tão interessante, fica tão preocupado em interpretar ou decifrar o sonho que a gente teve, como se fosse uma mensagem da espiritualidade para nós, codificada em forma de animal. Obrigado, Aninha. O corpo de Cristo. Obrigado. É gostoso demais um house preto, né? Eu não sei, está ventando forte aqui. Não quero desligar esse ar-condicionado aqui, senão acho que a minha voz acaba antes do tempo. Esse aqui? Tá aqui, não. Deixa comigo. Melhorou muito, ó. Se eu quiser, eu ligo aqui de volta. Obrigado, Maurício. Pode por aqui, ó. Obrigado, meu anjo. Valeu. Então, pessoal, eu vou cantar uma música aqui com vocês que eu acho que tem bastante a ver com o tema dessa palestra: o sono e os sonhos. E se vocês puderem e souberem, cantem também. Fica bonito e fica verdadeiro o que eu quero dizer. Eu acho que vocês conhecem, ela foi bem famosa, mais de um cantor a regravou e ela é bem popular mesmo. Diz assim, ó: às vezes no silêncio da noite eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Basta, muito bonito, legal, pessoal. Bem melhor do que aqueles pessoal que... Não se atacar os caras também, né? Tava muito bonito o que eles fizeram também. E por coincidência, não é todo dia que eles estão aqui não, né, Cátia? Então, eu fiquei feliz de poder ter essa abertura aqui com eles. Mas olha só, nessa canção diz que assim: eu fico ali sonhando acordado. Algumas pessoas sonham acordado, fazem planos de arrumar uma namorada, um namorado, um emprego, entrar na faculdade, sair do país, fazer um intercâmbio. Isso é sonhar acordado. Mas muitos falam que quando dormem não sonham, que não sonham nem dormindo. Eu vou dizer, sonhar acordado até acredito que você possa não sonhar. É uma tristeza, porque sonhar é uma coisa tão gostosa, fazer planos, idealizar, realizar metas e atingi-las. Mas dormindo, todos nós sonhamos. É 100% de certeza. Mas eu não lembro exatamente isso. Você pode não lembrar do sonho, do que foi aquilo que você fez
no cérebro, ou se foi uma relação espiritual, mas que você sonhou, você sonhou. E é importante que hoje a gente consiga entender que nem tudo a explicação deve ser dada pelo espiritismo, nem toda a explicação deve ser dada ou somente pela ciência. Ambas essas disciplinas, essas grandezas, a religião, a ciência, a filosofia, estão aí para nos orientar, para nos ajudar. E o sonho, o sono, são coisas muito bem explicadas por essas disciplinas. Mas então, sonhar acordado é muito importante, mas e o sonho que vem durante o sono? Aquele sonho que a gente viu dormindo e que muitas vezes acordamos e temos ele muito claro em nossa cabeça. Quer dizer alguma coisa? Devo me atentar, devo me apoiar, devo modificar a minha decisão por causa de um sonho aparentemente confuso ou que seja mais claro? Será que é importante dormir? Será que tudo que Deus deixou como lei para a gente é importante que seja cumprida? Entendam que lei, pessoal, é algo que você não consegue escapar, porque há uma lei. Vamos imaginar uma coisa que foi realizada aqui na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na FOA, quando meu pai era um estudante aqui. Ele fez uma pesquisa que envolvia grupos de ratos, de cobaias, e era uma pesquisa muito interessante. Consistia em 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C, ver qual que era a condição mais essencial da vida de um mamífero. E, por exemplo, usamos um rato. Não poderíamos fazer isso com o ser humano. O rato tem uma vida próxima a 1 ano. Então, daria para ver se esse tempo, ao longo prazo, afetaria na longevidade, afetaria na condição de vida daquelas cobaias. Um grupo, por exemplo, 30 ratos no grupo, não poderiam comer. O segundo grupo, 30 ratos também, não poderiam beber água. E o terceiro grupo, não poderiam dormir. O primeiro grupo, sendo que não poderia comer, poderia beber e dormir à vontade. O segundo grupo, se não poderia beber, poderia comer e dormir à vontade. E o terceiro grupo, o grupo C, sendo que não poderia dormir, poderia comer e beber à vontade. Qual dos 3 grupos vocês acham que padeceu primeiro? Qual dos 3 grupos você acha que teve mais facilidade em estar isento daquela condição de vida, entre comer, beber ou dormir? O que vocês acham? O que mais sofreu primeiro? O terceiro grupo. Ficar sem dormir, pessoal, na primeira noite, você já não consegue quase comer nada na segunda. O grupo que não dormia, logo algumas horas de sono que se perdeu, já não comia e não bebia mais. Então se agravava a situação. Agora, só pela curiosidade, qual que vocês acham que é o grupo que menos sofreu? Entre o que não comia ou o que não bebia? O que não comia. Portanto, não é tão importante assim comer, viu? O meu animalzinho de estimação, Gandalf o branco, que já se foi, já está de novo no mundo encarnado, porque é quase que instantaneamente a reencarnação dos animais. Porém, o médico dele, o Dr. Bezerra, não o Dr. Bezerra de Menezes, é um homem lá em Bauru que chama Dr. Bezerra, a clínica veterinária dele, ele falou que o animal parou de comer, vai lá. Ele come um pouquinho de grama, ele se vira um pouco, ele está bem. Mas se ele parar de beber água, pega ele e corre com ele, porque ele não está bem. Mas a questão, então, da nossa história, do nosso assunto é isso. É tão importante dormir que Deus colocou isso mais necessário, mais urgente do que comer e beber. Por que será que Ele colocou isso? Por que será que 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo? O André Luiz, o próprio André, diz a Chico Xavier que o dia, tendo 24 horas, deve ser dividido em 3 blocos de 8 horas. O primeiro, às 8 horas, para o trabalho, sem dúvida. A segunda, 8 horas, para o sono. O próprio Chico dizia que 8 horas para ele era muito, não precisava tanto. Entretanto, ele disse que vamos deixar 8 horas reservadas. E as 8 horas para o lazer, para o ensino com as crianças, para alguma coisa que você queira fazer.
Então, 1/3 da nossa vida é destinada ao sono. E aqui é muito importante a gente entender. Por quê? Porque tem um fator fisiológico, um fator necessário ao corpo físico, mas também uma relação no mundo espiritual. Por isso, hoje nós vamos apoiar na ciência e vamos nos apoiar na doutrina espírita, que é duas grandezas que não podem ser antagônicas. Se são duas ferramentas que o Pai mesmo criou e elas parecem antagônicas, com certeza é falta de entendimento da nossa parte. Vejam que interessante que nós temos esses pensamentos, essas situações que nos foram dadas. Na questão da ciência, da filosofia, da fisiologia, nós temos que alguns males por não dormir são causados como hipertensão arterial, estresse, fadigas nervosas, neuroses, neurastenia, tristeza, isso aumenta muito a angústia, depressão, ansiedade, provocado por falta de sono. É grave o problema de não dormir. Por exemplo, eu, por ser dentista, posso dizer, se alguém sofre de apneia do sono, trate de cuidar disso, amigo. Trate de ir atrás dessa causa, que às vezes é muito facilmente solucionada por um aparelho que o dentista faz, mas trate de dormir bem, porque você precisa ter um momento do sono que entre numa fase, que é a fase REM do sono, e que se você não entra nessa fase, você pode ter consequências muito ruins. Por falar dessa parte, vejo que uma pesquisa relatou de um exercício aqui, de um médico norte-americano, Dr. Walter Reed, o nome dele. Ele concluiu: a insônia causa alterações na capacidade de julgamento das pessoas, notadamente observado entre os profissionais investidos de autoridade, tais como governantes, médicos e em seus diagnósticos e cirurgias, políticos e diplomatas. Perceberam então que pessoas que tinham noites mal dormidas tinham um julgamento diferente da realidade. Às vezes julgavam um diagnóstico errado, às vezes julgavam uma pessoa errada, e percebeu-se que ele tinha um problema de sono. Notadamente, isso que significa, é imperativo, é da lei de Deus que nós façamos de tudo para dormir bem, para estarmos saudáveis quando acordar. E muitas vezes, às vezes a gente diz, mas eu durmo bem, eu acordo cansado, não sei o que está acontecendo. Eu deito perto das 10 horas, acordo 7 da manhã, tive boas horas de sono, mas, nossa, eu acordo exausto. Às vezes nós vamos já ter essa explicação aqui. Falando da ciência um pouquinho primeiro, quando nós entramos na fase do sono e dormimos, 5 fases nós vamos passar por elas. Mas não são 5 fases assim que você passa pela primeira, e depois pela segunda, a terceira, a quarta. A quinta, aí chegou o dia de manhã, você acorda. Você entra e sai delas. Você entra, passa por elas e sai outra vez. Entra, passa por elas e sai outra vez. Então você entra várias vezes na fase 1, depois na 2, depois na 3, depois volta de primeiro na fase 1. É assim que é nosso ciclo. Mas dessas fases, 2 delas são as mais importantes, as que nós temos que nos atentar. Senão não daria tempo de falar. Poderia falar das 5, mas é a fase chamada REM do sono e a fase chamada não REM. O que é a fase REM do sono? É uma abreviação da letra R, E e M, que é uma sigla norte-americana, Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. Se alguém tem criança pequena, se alguém já pôde perceber isso, notem para você ver, você levanta a pálpebra dele numa fase, o olhinho dele está girando para lá para cá, gira e vai para lá para cá. É uma hora que ele se movimenta. Nessa fase, por exemplo, nós temos intensa atividade cerebral. É a fase que estamos sonhando. Nessa fase, pode saber, ele está sonhando com alguma coisa. É o movimento rápido dos olhos, os músculos estão relaxados, mas às vezes é nessa fase que nós temos uma ereção, no caso dos meninos, nós temos uma poluição noturna, é nessa fase REM do sono. A respiração torna-se irregular, você respira mais alto, vocês falam durante a noite, fase REM do sono, importantíssima
para a organização da nossa memória, para a organização do que aprendemos naquele dia. E quando saímos da fase REM do sono, os olhos param de mexer, você fica completamente imóvel na cama e a musculatura estriada esquelética, por exemplo, a musculatura do bíceps, e eu não digo estriada esquelética porque eu estou mostrando o meu bíceps não, que é magrinho, não é esquelética porque é o nome dela mesmo, viu? Estriada esquelética, é a musculatura que você contrai, que você faz força, que você deseja caminhar. Não é a musculatura cardíaca, por exemplo, que você não tem domínio do batimento. Ou você tem um domínio indiretamente, você vê a moça dos seus sonhos, o coração dispara. Mas não é a estriada esquelética. E nessa hora, a estriada esquelética está descansando na fase não REM do sono. Nessa fase, você não está sonhando mais. Você está parado com a atividade cerebral, a não ser com suas funções vitais, e você está descansando o corpo físico. Nessa fase que eu acho que aquelas mamães muito preocupadas vão lá ver se a criança está respirando. Porque ela está tão paradinha, está tão quietinha, que você fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Só que você volta na fase REM do sono. Você passa um período outra vez na fase e sonha novamente, outro sonho. Sai da fase REM do sono, entra na fase não REM. E assim nós dormimos. O problema é que quando você tem apneia, por exemplo, e que é muito importante cuidar disso, é que você começa a adormecer e entra naquela fase inicial do sono, é a fase não REM. Só que quando você dorme e tem aquele relaxamento, normalmente a musculatura relaxa e você, com a própria língua, a flacidez da úvula, tampa a própria respiração. Como se alguém fosse lá e tampasse seu nariz. E você fica... não consegue entrar o ar. Como o seu metabolismo está bem paradinho, está bem quietinho, você fica ali um tempo, às vezes 2, 3 minutos assim. Não estou exagerando. Quando você vê um exame pedido a um cliente que está dormindo com aquele olho roxo, não consegue descansar, está exausto, e nossa, ele não está produzindo, está caindo em pé, dormindo em pé. Ele fala, eu não sei por que eu não consigo dormir à noite, até ele consegue, mas não descansa. Ele deve estar com apneia. Alô? Ah, não. Alô, alô. Ó, meu, que rapidez. Valeu, Aninha. Então é o seguinte, quando você tampa a própria respiração e você não respira, logo o teu corpo vai ter que tomar uma providência para acordar. Você fica dormindo, fica quietinho ali, de repente começa a faltar ar. Você acorda assustado. Um sinal para quem dorme sozinho. Por quê? Porque quase sempre quem dorme acompanhado, quem vai avisar disso é o companheiro ou a companheira. Ele que percebe, nossa, de repente eu olhei e você estava sem respirar, sofrendo ali. Alguns cutucam mesmo, e deve fazer. Aí você acorda assustado naquela impressão de que, nossa, cara, estava sonhando alguma coisa. Seria ótimo se você estivesse sonhando e acordasse com o sonho, mas você não estava sonhando. Estava para entrar na fase REM do sono e você acordou. E recomeça o ciclo. Aí você fala, nossa, vou dormir de novo. Aí muda de lado e deita, e dorme, e começa outra vez. Quando você entra no relaxamento, tampa outra vez. E você não consegue descansar. E não se esqueçam, a fase REM do sono, a fase que sonhamos, é uma fase de organização da nossa memória. De organização, talvez, das coisas que nós estamos tendo no mundo espiritual. Só que, infelizmente, o corpo que fica tendo apneia, a minha alma, o meu espírito está lá em outra relação. Não é assim. Se você chacoalhar uma pessoa acordar, ela pode estar em outro planeta, ela pode estar no Japão, ela volta instantaneamente para o corpo e aquele susto. Se vocês tiverem a impressão, nossa, eu estava a impressão que eu estava caindo, e eu acordei que eu estava caindo. Às vezes o sonho não tem nada a ver com isso. Você estava a impressão porque você estava num lugar, volta voando ou caindo, para o teu corpo e você é o espírito. Então quando chega, nossa, eu estava caindo, cara, acordei, graças a Deus. Pudera ser assim.
Essa é uma explicação, essa é uma condição que nós muitas vezes não sabemos. Como vamos saber? Primeiro, analise o seu estado físico, emocional no dia seguinte. Você tem que estar bem, disposto a acordar bem, não está caindo aos pedaços, não vai no cinema e dorme, vai assistir um filme e dorme, não consegue concentrar. Pode ser um sinal. Pergunte para alguém que durma com você ou alguém que more na casa. Me observa aí por 10 minutos, 15 minutos. Depois que você entrou no sono, você já vai. Você tem a língua tampa a sua apneia. E você resolve esse problema, tá bem? Para que não fique nessa condição. Agora, vejam que interessante, pessoal, o Livro dos Espíritos. E se Kardec comenta no Livro dos Espíritos, no Prolegômeno, palavra bonita, né? Prolegômeno. A doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos. Kardec diz, parágrafo 2, ele fala: o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Toda a doutrina está no Livro dos Espíritos. Tudo que veio depois são desdobramentos, explicações melhores, inclusive, ou não melhores, mas mais demoradas. O Kardec dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes, e por isso que tem 4 livros depois do Livro dos Espíritos. Cada um desenvolve uma das 4 partes do Livro dos Espíritos. E então, ele coloca lá, neste livro importante, que contém a doutrina, a importância do sono. O que significam os sonhos? E ele perguntou assim: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Ele queria uma expressão, uma prova. Na verdade, quando Kardec pergunta isso, ele já havia ouvido dos espíritos que a alma, durante o sono, se liberta, que ele sai dali. Depois ele formula a pergunta. A primeira questão ele fala: durante o sono, a alma repousa como o corpo? A resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Mas o nosso codificador não aceitava as coisas assim fácil. E na próxima pergunta, 402, ele diz: como podemos julgar essa liberdade durante o sono? Como posso ter certeza disto que você está me falando? Como que você me garante que realmente o espírito entra em relação com outras pessoas, outros espíritos? Aí que vem aquela resposta: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que o estado de vigília. Então, quando você está acordado, agora os encarnados que estão ouvindo a palestra, você tem menos faculdades abertas. Quando você está dormindo fora do corpo, você tem mais percepções, é mais destravado, você observa melhor. Os espíritos, por exemplo, que estão nos assistindo hoje, agora, têm mais percepções do que os que estão encarnados assistindo. Então é o que ele falou, é mais do que no estado de vigília. Lembra-se o espírito nesta fase do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro mundo. Olha que legal, meu. Olha que gostoso de poder ter essa relação. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde, ou seja, é muitas vezes uma recordação dos lugares e das coisas que viste e verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões, as suas algemas, as suas amarras, e de investigar o seu passado e o seu futuro. Agora não dá para fazer isso. O encarnado preso não tem como. Está bloqueado o nosso pensamento. Mas em desdobramento, em emancipação da alma, quando o espírito, durante o sono, sem apneia, sem perturbação, sem ser grupo de rato, sai
do corpo e vai ter relação no mundo espiritual, ele se relaciona com mais espíritos, relembra da missão da terra, conversa com os anjos da guarda, mata a saudade do filhinho que se foi antes da hora, na nossa opinião, mata a saudade da bisavó, da avó, da mãe, se já se foi. Muitas vezes não é saudável que lembremos, mas vejam que muitas vezes vocês oram antes de dormir e quando acordam, mesmo não se lembrando, acordam com uma esperança gostosa no coração, que está tudo bem. Acorda, parece que a vovó te matou a saudade. Assim eles estão dizendo o que acontece. Olha que bonita essa frase. Pobre homens que mal conhecem os mais vulgares fenômenos da própria vida. É como se você falasse, que pena vocês serem tão pouco informados da própria vida. Nem sabem o que fazem durante o sono. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas, mais comuns, as coisas mais simples vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam? Que fazemos quando dormimos? Que são os nossos sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Ninguém quer ver o próprio corpo entrar em decomposição. Ninguém quer ser enterrado vivo, fala a verdade. É um horror ouvir dizer que tem pessoas que foram exumadas, viram a tampa do caixão do lado de dentro, tudo arranhada. Ou o defunto, a pessoa de bruço. Por quê? Porque aparentemente tinham morrido, estavam em catalepsia ou letargia, não tinham morrido, o exame de óbito era precário e as pessoas acordavam na sepultura. Ninguém quer fazer isso. Só que muitas das vezes, mesmo que você dê a morte certa, quando é certa, o espírito não sai do corpo, meu. Quantas vezes em reunião mediúnica eu ouvi em esclarecimento a pessoa, amigo, eu sei, que você pode me ajudar? Posso? O que está acontecendo? Não sei, estou aqui no cemitério. Estou aqui sentado em cima do meu túmulo, cara. Já deitei em cima do meu corpo muitas vezes, e agora não tenho mais coragem, olha o estado dele. Falei, nossa, amigo, cara, que ano que nós estamos, hein? Eu perguntei a ele, 1940? Falei, nossa, meu, não é possível que esse cara está até hoje aí. É possível. Vocês já leram André Luiz, não leram? Veja se não é possível. Mas quem que cavou a própria sepultura nesse caso? Nós mesmos. Vamos ler de novo essa frase, pessoal. Vamos ler de novo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ele diz, tiveram sonos inteligentes os espíritos que desencarnando logo se desligaram da matéria. Eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo de não desencarnar. Eu quero, quando não for mais reversível, quando ver que não tem mais volta, começar logo a ver minha mãe, que está encarnada ainda, mas suponho que vai desencarnar antes de mim, meu pai, meu anjo da guarda, meus amigos, e falar, vamos embora daqui não vou nem olhar para trás. Não quero nem ver. Posso dar um agradecimento ao meu corpo, musculoso, obrigado. Tudo que você me ajudou, todas as vergonhas que você me fez passar, mas fazia calor em Bauru, a gente tinha que ir na piscina, né? Fazer o quê? Porém, muito grato e tchau, meu, vamos embora. Acabou, não dá mais tempo agora. E essa parte é esquecida dentro de um texto grandioso, o quê? Que tiveram sonos inteligentes os espíritos que desencarnando logo se desligaram da matéria. Vamos tentar ter sono mais inteligente, pessoal. O que é ter sono inteligente? Primeiro, não pode ter nada que perturbe o corpo físico. Você está encarnado. Se alguém ficar te chacoalhando a gaiola, como meu pai teve que fazer para ver o que acontecia, você não está tendo um sono inteligente. Então,
dorme num lugar onde a luz não tem, apaga todas as luzes, porque mesmo com a pálpebra fechada, a retina fica queimando. Fica quietinho, tenta dormir na hora certa, tenta ter uma noite de sono boa, não fica vendo porcaria, tira a televisão do quarto. Aliás, tira a televisão da casa, vai meu. Não tem televisão em casa, não serve para nada, a não ser que seja para ver filme do Netflix, uma palestra espírita. Tenha computador, porque pelo menos dá para selecionar o que você vai ser empurrado. Tenha um sono inteligente, tenha o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira, tenha livros que te possam atrair bons espíritos, uma leitura agradável. Tenham essas pessoas no coração, pessoal, é muito mais saudável. Aí ele diz, esses espíritos, quando dormem, vão para junto de seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Às vezes eu ouvi o Richard Simonetti falar assim, como é que você acha que você está dormindo? Ele fala, não sei, eu não lembro de nada. Ué, como é que você está vivendo durante o dia? Você está se interessando por quê? O que você assiste quando ninguém está vendo? Se eu pegar o teu histórico lá no Google, o que você pesquisou? O que você pensou? Onde você está frequentando? A tua vida depois do trabalho, porque quase sempre o trabalho é uma obrigação que você tem que ganhar dinheiro, então você se submete. Depois do trabalho, você bebe o quê? Um vinho toda noite? Você tem que se entorpecer um pouquinho todo dia. Tem que assistir um programa que não presta. Tem que ver um programa que fale mal dos outros, uma violência, uma novela que quase sempre é morte, pessoas podres de rica, outra podres de pobre, assassinatos, violência. Você está atraindo no sofá gente que gosta daquilo. A hora que você dormir, que você sair do teu corpo, quem que você acha que está perto de você? É lógico que são eles. É muito engraçado você pedir saúde para Deus e fumar 2 maços por dia. É muito interessante essa relação. Como Kardec fala, peça, mas que o pedido seja proporcional ao desejo que você quer. Eu não quero mais fumar, eu não quero mais ter mais saúde. Então eu vou parar de fumar, eu vou dormir direitinho, eu vou comer direitinho, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer algo que possa trazer-me saúde. E depois eu peço, Senhor, permita que eu continue nesse caminho. É isso que você tem que pedir. Então, é o que eles dizem. Trabalham mesmo em obras que lhes se deparam concluídas quando voltam, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Eles trabalham em obras no mundo espiritual e quando morrem, vão lá, as obras estão concluídas. Você é coautor da obra, você participou. Essa é a importância do sono, mas nunca se esqueçam, vamos cuidar da parte fisiológica primeiro. Tem que ter silêncio para dormir, o quarto tem que estar escurinho, não pode ter apneia, não pode dormir do lado de uma escola de samba, não dá para dormir. A gente acorda, pica o sono. Se uma mamãe está com um neném muito pequeno e está muito difícil dormir, alguém tem que dar uma ajuda para deixar a mulher dormir um pouquinho. Nós temos que fazer isso, senão não dá para ter um sono inteligente. Agora, olha que interessante. Não deveis temer a morte, pois que todos os dias vocês morrem, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Todos os dias morremos, mas da maneira correta para os espíritos elevados. Olha agora, pelo que diz respeito ao grande número de homens que morrendo precisam passar longas horas, dias ou meses em estados de perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, estes vão, enquanto dormem, a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, quiçá, eu adoro essa palavra quiçá, eu não sei direito o que significa, mas eu vivo falando quiçá, faz isso, quiçá se fazer aquilo. Então eles colocaram aqui, a mundos inferiores, através de busca de prazeres, quiçá mais baixos do que os que aqui têm na terra e vos deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais
Ah, não. Foi boa. Não, então é o seguinte, pessoal. Na hora que você dorme, dependendo do dia que você teve, às vezes os amiguinhos espirituais estão te esperando para mundos ainda mais inferiores. E não vai tentar fazer amizade depois que morrer com os espíritos superiores, que querem te ajudar, são seus amigos, mas você nunca quis conversa com eles. Como assim? Acho que todo mundo sabe andar de bicicleta aqui, imagina. Tem alguém que não sabe andar de bicicleta? Não sabe andar. 2 pessoas, obrigado por vocês terem falado, vai me ajudar muito. Se nós conseguirmos o número de bactérias iguaizinhos para todos aqui, e falar amanhã cedo nós vamos fazer um passeio ciclístico, nós vamos sair aqui, pegar a avenida não sei o quê, vamos até o motel espacial aqui de Araçatuba, que é do Flavinho. Essas 2 não vão conseguir andar. Por quê? Porque nunca andou, meu. Não é porque não tem força na perna, podem ser atletas, podem fazer academia, não sabem equilibrar na bicicleta. Não é má vontade, não vai nessa bicicleta minha, essa aqui é muito boa, é molinha, marcha. Não é isso, eu não sei andar. Eu tenho que andar com rodinha primeiro. Eu tenho que me equilibrar, depois eu consigo fazer, depois eu vou dando tchau, depois eu empino, depois tomo suco em cima da bicicleta. É isso que eles estão falando, não dá para estabelecer um contato de um idioma que você nunca praticou. Como é que eu vou chegar a falar com um alemão se eu nunca estudei nada? Agora, se eu já dei atenção um pouquinho, já entendi, já fui, maravilha. É um relato verdadeiro. Agora, a ciência nos diz alguma coisa sobre esse fato? Porque a doutrina espírita pode falar isso, mas eu falar, não acredito. Acho que não é verdade. Olha só esse fato que nem é a doutrina espírita que está contando. Vocês já ouviram falar do livro A Divina Comédia? Já não ouviram? Quem escreveu? Dante Alighieri. O Dante estava escrevendo a Divina Comédia. E o livro Divina Comédia é um livro póstumo. O Dante estava escrevendo e guardou uma parte desse livro. Ele concluiu esse livro depois da morte, vamos dizer. Ele já estava escrevendo essa parte, sabendo que já estava gente de olho, ele guarda esse livro. E ele não conta para ninguém, que é a melhor coisa de um segredo não vazar. Não conta para ninguém. Porque às vezes, como houve um relato, e essa história do segredo é importante, foi o que o Espírito de Verdade disse a Kardec. Há uma maneira de fracassar. Se você começar a contar do teu plano, faz o livro primeiro e publica. O livro é o trabalho. Não fica falando, estou fazendo um negócio maravilhoso com o Espírito. Não. Faz o livro e lança e deixa. E uma vez, o Chico foi convidado para fazer uma palestra, se eu não me engano, em Barretos, num centro espírita que completava 50 anos. E o Chico ficou comovido pelo convite, quis atender. Tá bom, eu vou. E pediu, mas não conta para ninguém que eu vou. Combinado? Se você não contar, eu também não conto. Vamos só os frequentadores da casa, a gente vê a palestra, tudo bem. Porque tem dado um pouco de tumulto nos centros que anunciam que eu vou e tudo mais. Não, Chico, pode deixar. E essa pessoa, lógico, que conseguiu manter o segredo. Ele só contou para uma pessoa e pediu o segredo para ela. Claro. Ele fez certinho. Aí essa outra pessoa só contou para mais uma e pediu o segredo. E contou para outra que pediu segredo, contou para outra que pediu segredo. Quando chegou lá, tinha 10 mil pessoas no centro. Teve que polícia parar, isso é um fato verdadeiro. Então, pessoal, o Dante não contou para ninguém, porque estava defendendo o trabalho dele. Só que ninguém sabe o dia que vai empacotar. E o Dante morreu. E agora? Problema. Dante tinha 2 filhos. Um chamava Jacopo e o outro chamava Piero. Tem alguma mamãe quase para ter neném aqui grávida ou não? Olha um nome, Jacopo. É uma sugestão. Jacopo. Aí você pode chamar ele de Jocopinho. Pode pôr Pinho de apelido. Ou Copo, sei lá. Bom, o Jacopo estava um dia na casa dele e, sabendo que a família estava procurando, que o papai estava escrevendo, todos nós conhecíamos, e ninguém sabe onde está, e procura, levanta tapete, vai no armário, vai na casa dos parentes, pergunta, não guardou nada aqui, nada. Vamos dar para o desistido. O papai jogou fora, perdeu. Num sonho, olha esse fato, o Jacopo, por isso que eu falei, não põe Piero não, põe Jacopo, porque foi ele o fato. O Jacopo sonhou com o papai, o Dante, e ele disse que vê o Dante
vestido de roupa branca, e chega para algumas pessoas ali acompanhando com ele e conta para o Jócopo onde estava guardado. Ele fala: filho, papai guardou os manuscritos atrás daquele armário que você vai ter que desparafusar, tirar da parede, quebrar uma parte lá que já dá para você perceber que papai fez meio por cima, e lá dentro, enrolado num plástico, tem o que o papai está guardando. Mas não faça isso sozinho. Chame uma autoridade da cidade, o prefeito, o delegado, o detetive, alguém, a mamãe, a família, e abre todo mundo junto para ver que você não é responsável por inventar essa história. O menino volta do sonho e fala: nossa, mamãe, sonhei com o papai, sonhei com o papai, que o papai tinha contado isso para mim, mas filho, mas você acha? Mas ele mandou chamar algumas pessoas. Chamaram as pessoas, foram lá, abriram, e quando chegaram lá não tinha nada. A história era essa. Você acha que a história era essa? Lógico que acharam. Encontraram a Divina Comédia ali. Eu pergunto a vocês, não pode ser delírio da cabeça do menino? Porque eles já tinham procurado em tudo quanto é canto. Se fosse um absurdo, um delírio qualquer, poderia ele falar isso como falou, bate lá e não tem nada. Mas foi encontrado, foi provado através de um relato não da doutrina espírita, que existe a possibilidade de entrar em contato sim com seres que já estão desencarnados, e no caso foi o pai dele. Mas nós temos que estar preparados para isso, possibilitados desse encontro, e não simplesmente fazer o que quer durante o dia, trapacear o que puder trapacear, e depois querer ser convidado de honra na festa de espíritos superiores. Nós temos que merecer e fazer por merecer. Então, eles continuam dizendo assim, numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância encarnar entre vós. A gente pensa, poxa, Jesus vai encarnar aqui na Terra. Ou, na época que o mestre encarnou, nossa, ele vai sair de um lugar tão sublime, para vir aqui? Coitado. Segundo essa informação, é graças ao sono que esses espíritos deixam um pouco a gente aqui com a gente mesmo e vai lá para o lugar que eles estão acostumados. Então, de 24 horas, 8 horas você passar num lugar daquele, até que está bom demais. É por isso que os espíritos superiores aceitam sem grande dificuldade vir e passar. Eu acho até que não é que nem aceitam, eles são tão amorosos, tão elevados, que vêm por amor a gente. Mas é uma dádiva que Deus concede a eles, a essa situação. Olha só que interessante o que Kardec escreveu aqui. Numa palavra, o sono influi mais do que supomos em nossas vidas. Essa aqui é o que eu tinha comentado. Por isso, os espíritos superiores aceitam sem tanta dificuldade encarnar entre nós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudesses eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando si próprios a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio, a morte. Então, enquanto nós não morremos, treinamos todas as noites para morrer. Agora, é muito importante entender um pouquinho o que significa o sonho. E eu acho que é o que mais atrai todo mundo. Está entendido? Depois que dormimos, o corpo físico fica deitadinho lá, nós saímos do corpo físico, ficamos ligados a ele e vamos ao mundo espiritual. Temos relação com o mundo espiritual, como vimos no caso do Jócopo e de Dante Alighieri. E às vezes, muitas vezes, nós mesmos entramos em contato com o papai, com a mamãe, com a avó, com o professor, matamos a saudade, mesmo que não lembremos, ou que lembrando acontece. Mas não pode ser tudo explicado assim. É preciso que nós espíritas não sejamos bobos, sejamos espíritas estudiosos. Lembrem de Jesus quando falou, amai-vos.
Maravilha, amai-vos, está correto? Mas instruí-vos, por favor, não sejam bobos, instruam, estudem. Olha que interessante a explicação da ciência. Tudo que você mexe durante o dia, tudo que você vê, por exemplo, num idioma que você está aprendendo, tudo que você vai, uma cena que foi forte, você foi na praia e viu uma coisa, o teu cérebro armazena e vai estocando. Quando você chega na hora do sono, que você está dormindo, é ali que ele vai falar, isso joga fora, isso é importante, guarda, isso não presta, joga fora, isso, pelo amor de Deus, nem fala mais nisso. Esse manusear, manipular do próprio cérebro, dos dias que tivemos, é o que organiza a nossa memória. Uma dica até importante para os que estão prestando vestibular ou concurso de um modo geral. Não adianta muito para você aprender, para gravar no HD cerebral e estudar tudo na véspera. Você está informando ao teu cérebro que você não quer que ele memorize por longo prazo. Você quer que ele coloque na memória RAM da cabeça. Para quem entende de computador, é assim, memória RAM é toda aquela memória curta, memória rápida, que você usa e depois ela apaga. Quando você desliga o computador, ela já não tem mais. Mas a memória que vai para o HD, o que você guarda, arquiva, é o que vai para o córtex cerebral. Ele só entende que você quer guardar se você manipular mais de uma vez por dia, repetidos dias, aquela informação. Tenho certeza que aqui ninguém precisou, para ir numa festa de aniversário, assim, tem uma festa de aniversário para ir, e na hora de cantar parabéns eu passo uma vergonha, porque eu não sei cantar a música do parabéns. Vamos decorar comigo, vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tá, parabéns para você nessa data. Ninguém precisou fazer isso. Porque desde criança nós vamos na festa dos priminhos, a nossa, começa a cantar, o cérebro fala, é importante, ele quer guardar. Põe no córtex cerebral e guarda isso aí. Mas por que quando a gente estuda para a prova na véspera e decora e vai bem, passa uma semana, você não tem mais aquela informação? Sendo que fez esforço, cara, para guardar. Tudo bem que pode ter um que guarda melhor do que outro, alguém que é mais forte, mas quase sempre o cérebro não entende assim. Para você guardar no cérebro, você tem que repetidas vezes manipular aquilo, e ele coloca no cérebro, no córtex. Só que tem que ter um detalhe, pessoal. Precisa estar dormindo. É como trocar a roda de um carro, trocar o pneu com um carro em movimento, não tem jeito. O carro tem que parar. Abastecer um avião em voo dá. Dá para fazer certas coisas acordado, mas para trocar a roda, para armazenar, tem que estar dormindo. E nessa hora, nós também sonhamos. Imagine uma coisa. Quando você entra na fase REM do sono, você sonha. Pode ser uma relação com o mundo espiritual, pode ser também a fase que o cérebro manipulou. Você sai da fase REM do sono, você não está sonhando nada. Quando você volta outra vez numa nova fase REM, não necessariamente você sonha o mesmo sonho. Você pode ter um sonho diferente. Só que quando você acorda, o teu cérebro não deixa você achar que você está louco. Ele vai lhe dizer, olha, você sonhou um sonho meio doido, mas foi assim. Você estava andando na praia com o teu padrinho, que já morreu. Quando ele foi te dar o abraço, você estava abraçando a sua namorada lá na casa dela. Você picou o sonho. Ele te deu um abraço, se despediu de você, te deu o conselho que está guardado lá no teu coração, que na hora certa você vai usar. E depois você dormiu, entrou na outra fase, aí você sonhou com a tua namorada e nem era mais sonho, era manipulação da memória. Que você sonhou, não posso esquecer de comprar um presente dela, porque o ano passado ela ficou super brava. Essas manipulações acontecem conosco. Então quando você às vezes sonha que você está falando em outro idioma, pode perceber, você está numa aula de inglês, você está em outro país. Por que você sonha em outro idioma? Porque o teu cérebro está tentando entender, está manipulando aquilo. E como ele quer guardar, ele coloca num lugar importante. Então, interpretar sonho é um pouco perigoso.
Não dá para saber o que quer dizer. É perigoso saber. Tem uma frase que é assim: sonhou com dente é morte de parente. Meu, se fosse assim, eu estava órfão de toda a minha família, cara. Eu sou dentista. Eu sonho com dente quase toda noite. Mas não é porque eu sonho, porque eu estou lá arrancando dente no mundo espiritual. Não, no dia seguinte, quando eu me planejo para uma cirurgia, para um tratamento específico, o meu cérebro, ele organiza, ele quer manipular aquilo, ele quer me deixar tudo melhorado para amanhã. Eu sonho com aquilo. Se cada vez que eu sonhasse isso morresse um da minha família, não tem nada a ver. Isso é folclore, isso é papo furado, e o Kardec fala isso. Ele fala para a gente não entrar nessa loucura. É o que ele diz aqui, ó. Que pensar dos significados atribuídos aos nossos sonhos? Na 404 ele perguntou. Os sonhos não são verdadeiros como os entendem os ledores de sorte. Ele fala ledores de buena dicha. Você chega lá, eu sonhei com tal coisa. Ai, isso significa que você vai ganhar dinheiro. Eles falam o que você quer ouvir. Ele falou, isso significa que tem uma pessoa muito invejosa atrás de você. Nossa, como a gente adora ouvir que tem invejoso, né? A gente nunca é um deles, mas sempre tem gente atrás da gente. Ele está invejando o que, meu, será, hein? Não sei, o microfone que acaba a pilha. Deve ser. Aqui tem, ó. Pois seria absurdo, olha o que o Kardec ouviu, vamos acreditar nele. Seria absurdo acreditar que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. É absurdo pensar isso, segundo ele falou. Vamos fazer uma conta rápida. Mas eu sonhei lá uma vez com o cachorro, joguei no bicho e deu o cachorro. Tá, vamos fazer um cálculo rápido. Na cidade de São Paulo tem mais ou menos 11 milhões de pessoas. Eles vão dormir. Quantos são os bichos no jogo do bicho? Eu nem sei. 25. Eu acho que pelo menos... Não, tranquilo. É um bem informado pessoal. Vamos imaginar, olha só, que 25 pessoas sonharam uma com cada animal. Em 11 milhões não é tão difícil. Cada uma sonhou com um animal. Vai sair um deles, com certeza. O jogo correu, saiu o cachorro. Tá vendo como dá? E os 24 que erraram? A grande maioria, então, fica errando. O que prova que Kardec tem razão. Não dá para avaliar isso. E eu tenho certeza que muitos que sonharam com cachorro, jogou e ganhou, muitas outras vezes sonharam com outro animal, jogou e não ganhou. Pode dar certo, mas não sejam bobos. Não faça da doutrina espírita ou dos espíritos superiores informantes de sorte, meu. Vocês acham que o espírito superior vai falar, vai dar cachorro, vai dar cachorro? Poxa, cara, você é rebaixar, isso é um nível que abandona Kardec. Kardec não estaria à frente de uma doutrina assim. Mas pode vir um espírito dar palpite? Claro que pode, mas ele não sabe também. Ele deu um palpite, você jogou lá. E na maioria das vezes a gente erra. Olha só uma história que aconteceu, pessoal, que eu conto para vocês, é verdadeira e que para mim foi perfeita para uma palestra como essa. Eu tenho um amigo, é real, ele nasceu no dia 7/7 de 77. Eu nasci em 76. Eu sou, portanto, um ano mais velho que ele. Quando ele tinha 17 anos, eu tinha 18, quando ele tinha 17, ele sonhou com um jogo de cavalo. Ele falou, cara, eu já sei. Juntou tudo que tinha, pediu da mãe, ele economizava a mesada, pediu para a mãe, para o pai, um empréstimo, e jogou tudo no cavalo de número 7. Imagine, ele nasceu dia 7/7 de 77. Quando fez 17 anos, juntou o máximo de dinheiro que tinha e apostou tudo no cavalo de número 7. O que aconteceu? Não deu outro. O cavalo pegou o 7º lugar. Por que ia pegar primeiro? Pegou 7º, tá certo. Ele devia ter jogado o cavalo de número 7, vai pegar em 7º. Posso jogar assim? E poderia ter pego em 3º, em 4º, pessoal. Vai saber se o cavalo dormiu bem aquela noite, se o jockey estava bem. Pessoal, a gente não pode. A gente pode dar risada disso como vocês deram. Eu fiquei feliz, porque era para dar risada mesmo. Mas quem que falou que isso tem a ver? Se você quer jogar no jogo, pode jogar, mas vai pela fé, vai pela sorte. Não vai tentar ouvir. Portanto, espírito superior não vem falar essas bobeiras para a gente. Eles não vão vir falar assim, pessoal, você vai morrer na semana que vem.
Porque Kardec pergunta, pode saber o dia da morte? Podem ter uma breve noção. O Divaldo Pereira Franco, quando ouviram que falou, Divaldo, você sabe o dia que você vai morrer? Ele fala, não sei precisamente, eu sou como um cego que se aproxima da fogueira e pressente o calor. Mas eu não sei exatamente, não é saudável. Se eu souber o dia da minha morte, vai chegando perto, eu vou começar a fazer o quê? Não, eu tenho que viver minha vida como se fosse, será o último dia, intensamente, fazendo o melhor do tempo que me foi oferecido. Mas não é essa informação que o Livro dos Espíritos que eles querem nos trazer ou nos dar. Então, é importante que nós entendamos. Mas é claro, pessoal, é claro que acontece de muitas vezes a gente relacionar-se com o mundo espiritual e perceber que eles nos influenciam. Quando, por exemplo, o Paul McCartney, um dos compositores, para mim, que mais sabe fazer melodia na face da terra, ele diz em 2 músicas que ele sonhou com duas as mais lindas melodias. Uma, ele acordou e perguntou para o John Lennon, você já ouviu uma música assim? Não, um sol, um maior, um fá sustenido menor, um si com sétima. Não, cara, não sei, essa música está pronta na minha cabeça, não pode ser minha, não me esforcei. Eu vou gravar, e gravou e fez a música, era Yesterday. A música mais gravada, mais reproduzida e uma das mais lindas melodias que tem. Ele falou isso, tá gravado, tem no YouTube para ver. Outra vez ele sonhou, muito preocupado com uma coisa, um problema, sonha com a mãe dele, a Mary. Ela vem e fala, filho, deixa estar, e que em inglês significa let it be. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ele falou, nossa, eu tive uma impressão que minha mãe falava let it be para mim, que deixava quieto. Eu vou compor uma música. Se esforça e faz a música, inspirado pela mãe. E ele fala, quando eu estou me sentindo mal, a mãe Mary vem para mim falando palavra de sabedoria e me diz let it be. Maravilha, é provável que tenha acontecido isso. Por que não? Mas achar que ilusões, que eles vão dar palpite na nossa vida. No Pinga Fogo perguntaram para o Chico, se por acaso, por que os médiuns não psicografavam coisas de Einstein, esse tipo de gente, de Newton? Ele falou, será que o Einstein e Newton não são pessoas que se inspiraram também do alto, nas suas horas de sono, ou durante situações assim? Com essa palestra, pessoal, nós temos que nos posicionar de um ponto. Tudo que fizermos durante o dia vai refletir na hora de sono. Tem uma resposta linda que Kardec obtém, quando ele perguntou assim, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo fatigar o corpo? Eu posso então dormir, não ter apneia, não ter nada, mas o meu espírito em um lugar tão perturbador que o corpo acorda cansado? Olha a resposta. Sim, sem dúvida. Pois que o espírito se acha preso ao corpo como um balão preso a um poste. Olha que imagem legal. Quando o espírito sai, fica um cordão fluídico que nos prende ao corpo físico. É um cordão que um balão preso no poste. Assim, como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, se você está acordando muito mal, muito assustado, muito revoltado, muito mal-humorado, cuidado, amigo. Onde será que você está passeando durante a noite? Faça de tudo para ter uma noite de sono mais inteligente, durma melhor, leia uma coisa bonita de deitar. Eu faço de tudo para estar bem amparado, brincando com o Henrique, lendo uma coisa boa. E a hora que eu chego para deitar, a última coisa é ler um negocinho e cair dormindo ali. Quase nem dá tempo de fazer oração, por isso que eu faço ela antes. Mas para que quando eu durma, eu peça, Senhor, manda o anjo da guarda vir aqui me receber, ou o meu anjo da guarda, vem aqui me ajudar, que eu chamo ele de Augusto. Augusto, estou aqui, vamos fazer alguma coisa junto. Me faça assistir uma palestra, me faça ensinar alguém, me faça acudir uma criança, me faça qualquer coisa que eu possa estar com vocês, e não ligado a uma coisa tão atrapalhada. E eu finalizo aqui, pessoal, a palestra dizendo uma coisa bonita que aconteceu com o Divaldo. Divaldo Pereira Franco contou uma história muito bonita em desdobramento dele. Uma vez, um amigo do Divaldo faleceu jovem, e a mãe já tinha falecido. E os amigos dele chegaram para ele,
lamentando toda aquela situação, e algumas pessoas pediram: Divaldo, você que está tão ligado ao mundo dos espíritos, você não podia pegar uma informação não de como está o amigo nosso, o que aconteceu com ele? Ele falou: não é bem assim, né? Não tem direito de pedir isso e de lá. Mas por favor, nesse caso, é nosso amigo, tente lá ver o que aconteceu. Tá bem, eu vou ver. E pediu para Joana de Ângeles: ô Joana, aquele amigo que desencarnou, eu gostaria tanto de vê-lo, porque, você sabe, né, tem me pedido, eu gostaria de trazer uma informação para as pessoas. Ele disse: tá bom, Divaldo, eu vou ver o que eu posso fazer. Passa-se uns dias, a Joana se aproxima e fala: Divaldo, o seu amigo está dormindo no mundo espiritual, mas hoje ele vai ser despertado. E como você tem merecimento, eu vou te levar lá para ver esse despertar. Vai deitar no máximo às 10 horas da noite. E em emancipação da alma, em desdobramento, nós vamos lá ver esse amigo. Beleza. O Divaldo foi, fez o dia dele normal, fez o seu trabalho de psicografia, fez sua oração, dormiu. Passado um pouco ele acorda, vê-se o corpo ali, sai do corpo. A Joana se aproxima dele: vamos, Divaldo. Pega na mão ele, vão para um lugar. Na saída, a Joana pediu assim: Divaldo, eu estou te levando lá porque confio em você. Eu só vou te pedir uma coisa para você: silêncio. Eu não quero nenhum barulho lá na hora que vou despertar o teu amigo. Pode deixar, Joana, eu não vou fazer nenhum barulho, tem a minha palavra. Tudo bem. O Divaldo sai, vai mais um pouco. Lá no caminho, ela fala: Divaldo, eu só vou te repetir, eu não sei se você entendeu bem. É silêncio que você vai fazer. Tá bom, Joana, não vou falar nada, meu. Já entendi, pode deixar. Eles vão mais um pouco e diz o Divaldo: olha que história bonita, tem que ter moral para acontecer isso, hein? Para relatar esse fato, para pedir e merecer isso. Que ele vê uma casa, parece uma casa de cristal, que dava para ver o que estava lá dentro. Ele vê de longe uns vultos, umas situações, e ele começa a chegar perto, já andando. A Joana fala: Divaldo, eu te pedi já, vou só reforçar, silêncio, hein? Mas mulher, pelo amor de Deus, não vou falar nada, tem minha palavra, não vou, não, nem agora que você me pergunte, não vou falar nada. Tá bem, entendeu então? E eles vão entrando, e diz o Divaldo que ele entra nesta casa e vê esta cena: um divã, como se fosse um divã de psicólogo, psiquiatra, né? Sim. A mãe do rapaz sentada, o rapaz deitado com a cabeça no colo dela. Colo é aqui, onde põe o colar, não é aqui não, hein? Colo. E 3 entidades assim, ó, sem segurar o microfone. Atrás do Divaldo, aqui, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. E eles aqui. E o Divaldo, então, quando vê aquela situação, fica emocionado de ver essa recepção tão bonita para o amigo, de ver o amigo ali com a mãe, essas entidades altas, em silêncio, em prece, e ele se emociona. Diz o Divaldo que na hora que ele sente isso, as 3 entidades percebe e acorda. A Joana vira para ele e fala: Divaldo, eu não te pedi silêncio, é silêncio emocional, Divaldo. É silêncio do coração, não é falar nada. Ele falou: ai, como é que eu vou fazer isso agora? Meu Deus. Ela fica quietinha, eles voltam, o menino acorda e fala: Divaldo, o que aconteceu? Eles explicam: você também morreu, Divaldo? Não, eu só estou vivendo um sonho. Que bom se nós pudéssemos fazer isso também. Ir num lugar elevado, viver essa realidade, mesmo que não lembre, matar a saudade que quase nos mata da família que se foi, do pai, da mãe, do filhinho. Mas a gente, para merecer isso, tem que ser muito diferente. Tem que ter no coração bondade. Bondade a todo momento. Bondade de ver uma pessoa que você não conhece e desejar tudo de bom para aquela pessoa. E lutar para que, como ágape que Jesus explicou, você não durma, para alguém poder dormir 10 minutos se precisar. Que você ampare, ajude, auxilie o máximo que você puder. Para que quando você se desprender, como no livro dos Espíritos diz,
Aquele que mais fraco tiver ligado à matéria, mais alto consiga se elevar. E eu tenho confiança que quando nós, antes de nascermos, de reencarnarmos, estávamos como nosso anjo da guarda e falamos assim para ele: amigo, eu prometo voltar melhor. Eu vou reencarnar. Dou minha palavra. Eu volto melhor. E ele falou: vai com Deus. E a gente fala: você vai estar lá comigo? Você vai me ajudar? Todo minuto da sua vida, enquanto acordado, e principalmente depois que você dormir, mas só depende de você. Se você não se entregar à verdade, a essa realidade, não tem jeito. E antes da gente nascer, acredito que fizemos a oração mais sincera, que foi psicografada por Chico Xavier, nas mentes iluminadas e sagradas dos bons espíritos. E um deles foi Maria Dolores, quando ela disse assim: Senhor, quando me der o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que um dia eu tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava lá na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é um divino compromisso, estímulos dos céus guiando nossos passos, e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e lá eu estiver entre os homens, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos, que eu não tenha tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente esta luz que me acenas, pois no desejo de seguir-te, eu quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo, onde estiveres, durante meu sono, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem, e se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar minha tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei, mas ajude-me a estender as próprias mãos para os cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, acordadas ou em sono, onde sempre estivestes e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que um dia, quando eu volte, eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Um dia, daqui a 80 anos, todo mundo que está aqui vai estar no mundo espiritual. Pode saber, eu vou estar com 122 anos se eu estiver encarnado. Não vou estar. Vou estar no mundo espiritual. E quero que seja uma libertação para todos nós igualmente. E todo dia, Deus obrigatoriamente, quando meu pai fez uma pesquisa com ratinhos, ele provou, eu coloquei uma lei para treinar vocês todos os dias, para que sejam bem desempenhados na hora da prova final, que é a hora que a gente vai dormir. Vivam bem o dia, durmam bem a noite e sejam muito felizes. A gratidão que eu tenho aqui de poder falar isso é enorme, principalmente por saber que tem amigos como Assis que me trouxe até aqui e veio comigo e falou: Tato, se você quiser dormir, pode dormir, eu dirijo por você, mas eu não vou gastar essa hora de desperdiçar um amigo do meu lado para dormir com a consciência muito mais limpa lá na minha cama junto com a minha esposa Ana Cláudia. E desejo que vocês sintam o mesmo, porque Deus fez a gente ser feliz e por isso mandou o maior representante falar: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida e abundância para mim só pode ser uma felicidade que não cabe ainda dentro de nós. Que o Mestre nos abençoe.